Salve, salve! Tudo bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a minha rotina de cuidado sobre a apneia. Quero passar para vocês algumas coisinhas que a gente sempre deixa passar em branco ou acha que vai ocorrer tudo naturalmente, tá? E isso não é um processo simples. Isso é um processo que ele demanda bons profissionais, ele demanda dedicação, disciplina, tá? Então não é algo que simplesmente você vai pegar, vai fazer e um mero exame ali ou achar que a receitinha de bolo vai funcionar, tá? Então a gente precisa tomar certos cuidados aí durante a rotina de vida. E como tudo isso começou, né? Quem me conhece há muito tempo, quem foi meu aluno, quem trabalhou comigo ou quem trabalha comigo, sabe que eu tenho algumas, vamos dizer assim, algumas manias, algumas coisas que do meu dia a dia, né? Mas quem me conheceu há muito tempo atrás sabe que eu tinha uma certa não, né? Uma irritabilidade um pouquinho fora do normal. O mau humor ele continua, né? Eu sou mal-humorado igual, mas muito se deixou passar na minha vida, ou por falta de conhecimento, ou por falta de necessidade, ou por ir atrás mesmo, né? Então, o cuidado com a saúde da gente, a gente vai deixando um pouquinho de lado e muitas vezes isso aí gera um problema, tá? Então, o que que eu quero hoje trazer para vocês, né? Quando eu fui atrás de algumas informações, principalmente pela apneia, principalmente pela apneia obstrusiva, que é o problema que eu tenho, raramente você encontra alguma informação ou uma informação muito boa que a gente possa fazer, que a gente possa seguir, né? E profissionais extremamente qualificados também é difícil. Você vai encontrar bons profissionais, você vai encontrar profissionais que vão direcionar você a um caminho de melhora, mas muitas vezes você, por indisciplina ou por falta de regra, você não vai seguir. E se você não seguir, você tende a ter recorrência no problema ou até agrave aí do problema. Então, o foco hoje é falar aqui da apneia. Eu não sou médico, mas eu estou bem amparado aí com excelentes profissionais que estão me acompanhando. E vamos dizer assim, nessa jornada muito específica, a partir do momento que eu decidi olhar para a minha apneia, eu procurei uma otorrino que ela é especialista em medicina do sono, então a doutora Carolina Ferraz, ela é otorrina, é especializada em medicina do sono, ela trabalha há anos com isso, tem especializações diversas, e para chegar até ela, eu tive aí alguns eventos que aconteceram comigo, que muitas vezes, para a pessoa que tem apneia e acha que é apenas um ronco, eu tô roncando porque eu tô gordo, eu tô roncando porque eu bebo muita cervejinha, porque eu tenho barriga, porque isso, porque aquilo outro. Toma cuidado. A apneia, ela não é simplesmente um ronco. E a apneia, ela não é única e exclusivamente uma apneia. Tá? Existem diversos eventos que a medicina chama dentro da apneia. Então, por isso da importância de ser feito um exame que diagnostique o que realmente você tem. Né? Não simplesmente você falar assim, eu estou roncando, eu vou emagrecer, vou fazer atividade física. Às vezes não é isso. Tá? Às vezes não é isso. E muita gente entende que a apneia é um ronco, mas não é.
somente o ronco. É um bloqueio da passagem de ar. Tá? O bloqueio da passagem de ar vai fazer com que o teu organismo, no momento que precisa descansar, ele vai estar alerta. Ou seja, naquele momento que você passa o teu período noturno, por exemplo, de sono, de recuperação, de descanso, para que você tenha no outro dia qualidade de vida para trabalhar, para fazer suas atividades, cuidar da sua família, enfim, tudo o que você faz, você vai se sentir cansado, porque você não vai dormir. Você fala assim, poxa, eu dormi, ronquei igual um trator e acordei no outro dia morto, cansado, não fiz nada, dormi 8 horas, 9 horas, 10 horas. Por quê? Porque durante o momento de apneia, o teu organismo estava em alerta. Para quê? Para que você não morresse. Para que não existisse o bloqueio de ar. Ou seja, quando você tem uma obstrução da via respiratória, a tendência é que teu organismo se adeque e, a partir de um determinado momento, ele comece a ter alertas para que você desperte e volte a respirar. Ou seja, ele vai trabalhar de uma forma excessiva, gastar toda a energia que você deveria estar recuperando, e aí no outro dia você acorda mal-humorado, acorda com sono, o teu trabalho não rende, todas as atividades que você tem que fazer não rendem também, e aí você fala assim, mas eu dormi. É lógico que você dormiu, entendeu? Mas você não descansou. Você não descansou porque o teu organismo não fez o trabalho de descanso. Porque você, toda a tua estrutura nervosa ali estava trabalhando para quê? Para que você não morresse, para que você despertasse. E aí foi uma situação que aconteceu comigo. A minha esposa, ela começou a notar que eu tinha, além do ronco, paradas de respiração extensas. E eu tinha leves despertares durante a noite, que era o meu corpo falando assim, ou você acorda ou você vai morrer. Né? E eu não estou exagerando, gente, porque o organismo, a partir do momento que ele passa em torno ali de 40 segundos sem respiração, pode ser um caminho sem volta. Tá? Você pode simplesmente desligar e aí você ter consequências irreversíveis. Tá? Então, a partir desses alertas, eu comecei a notar que os meus sonos, ou nos momentos que eu ia para o repouso, eu percebia que o meu ronco me acordava. Ou seja, eu estava acordando com o próprio barulho do meu ronco. Né? Então ele estava muito alto, ele estava muito forte, eu não estava respirando. Foi então que, ao invés de buscar o otorrino, propriamente dito, como a especialidade da medicina para olhar isso aí, eu fui atrás de uma medicina do sono. E encontrei aqui em Cascavel a doutora Carolina Ferraz. Tá? Então, agendei uma consulta, fiz a consulta com ela, expliquei toda a situação e a gente partiu para um exame chamado polissonografia. É um exame que você faz internado e nada mais é do que você ser monitorado durante a noite de sono. Então você interna ali por volta de umas 7 e pouco da noite, aí depende das regras do hospital ali e do médico que vai te acompanhar. Você interna e a partir ali mais ou menos de umas 21 horas, você tem um monitoramento. Né? Então coloca-se os eletrodos, coloca-se a respiração, a oxigenação nasal, monitoramento cardíaco, pressão, enfim, tudo isso. Não é desconfortável, o único desconforto que você vai ter nesse exame é que você não vai estar dormindo em casa. Né? Você pode levar seu travesseiro, você pode levar sua cobertinha, você pode levar seu bichinho de pelúcia, enfim, você pode se sentir confortável dentro do hospital, tá? Mas você não vai estar em casa. Né? No meu caso, por exemplo, eu faço uso de uma medicação para indução ao sono, porque eu tenho aí uma dificuldade de dormir, então eu faço
uso de medicação para indução ao sono. E levei minha medicação e por volta de umas 8h40, 8h45, a enfermeira que me acompanhava pediu para eu tomar a medicação, colocou a aparelhagem e tal, e eu capotei, né? E durante a noite, esse exame foi coletando os dados responsáveis aí pelo meu sono de forma geral, né? E aí, beleza, no outro dia de manhã, levantei, tive alta do hospital, vim para casa e tal, e aguardei o laudo do exame. Gente, eu vou falar para vocês. Eu sabia que, assim, sabia, né? Imaginava que existia algo ali problemático, porque, né, eu roncava demais, eu roncava muito alto, eu tinha essa questão de falta de ar, acordava muito cansado, né? E o meu rendimento no outro dia não era lá essas coisas, hoje não é também, né? Mas assim, era muito pior. E quando veio o laudo do exame, eu fiquei apavorado. E eu não estou falando aqui que eu fiquei apavorado para assustar. Eu estou falando que eu fiquei apavorado porque eu fiquei apavorado. Gente, vocês imaginem assim, ó, eu fiquei sendo monitorado ali de 9 da noite até umas 5 e pouco da manhã. 6 e pouco ali a gente começou a desligar as coisas e tal, tirar a aparelhagem. Então você imagina assim, o que que esse exame faz? Ele vai analisar para você todos os eventos de parada respiratória que você tiver durante o sono. É isso, é a apneia. É um bloqueio da via respiratória de alguma forma. Eu tive no meu laudo 37 microparadas por hora. Por hora. Isso quer dizer que é uma microparada de 40 segundos, não é de 10. Porque você considera uma microparada ali acima de 10 segundos. Mas os eventos acima de 40 segundos, eles são os principais. Então, juntando os eventos ali que nós tivemos, eu tive, na média, 37 microparadas por hora. Então você imagina dentro de 60 minutos você ter uma microparada por minuto, vamos dizer assim. Eu tive 37 minutos de microparada. Não seguidos, né? A cada minuto eu tive uma microparada. Aí eu pergunto para você, em que mundo o teu corpo vai aguentar? Então você acha aí que você está roncando, que tá tudo bem, mil maravilha, está gordinho? Cara, vai, ó, de coração, procura fazer esse exame. É importante que você saiba qual é a condição que você tem durante o teu sono. Para depois você pensar se é bom ou se é ruim. Entendeu? Então, a partir desse momento, quando eu tive o laudo, que eu retornei para a doutora Carolina, que a gente conversou, que a gente alinhou algumas coisas, para mim foi uma mudança de vida. Porque eu tive que me readaptar a muita coisa ali. E esse readaptar a muita coisa é algo assim, você vai mudar a sua rotina, você vai mudar a sua rotina de sono, você vai mudar a sua rotina de alimentação, exercício, trabalho, uma porção de coisas. Mas ok, a gente vai entrar em mais do mesmo aqui, né? A gente vai falar assim, porque o médico manda fazer atividade física, porque o nutricionista manda comer aquela montoeira de coisa colorida e tal, ok. Isso é regra para a nossa vida, a gente não faz. Muitos de nós não fazemos, tá? Mas vamos lá. Voltando aos pontos chaves ali do problema. Cansaço extremo, volta e meia ali, a cada 15, 20 dias eu tinha uma dor de cabeça infernal, irritabilidade era quase que todo dia,
Durante o dia eu sentia muito sono, porque obviamente, né, você não dorme. Enfim, né, tudo que é impacto na qualidade de vida, tudo que é impacto no que você precisa fazer, estava acontecendo comigo. Tá? Então, foi isso. E aí, depois desse resultado, né, do índice de apneia, hipopneia, saturação de oxigênio, eventos por hora ali, que eu falei que é 36,7, tá, gente? Mas eu arredondei para 37 porque, enfim, né? Aí a doutora me orientou a usar um aparelho. E existem diversas marcas, diversos modelos, e para cada problema de obstrusão da via respiratória, o aparelho se adequa a isso. Né? Então você tem que entender primeiro qual é o problema que você tem, para que depois você faça o uso correto do aparelho. Tá? Então, no meu caso, eu uso o CPAP, que é o Continuous Positive Airway Pressure. E o que ele faz? Na prática, a grosso modo, mas bem a grosso modo mesmo, o que ele faz? É uma máscara que vai empurrar o ar pela via aérea, desobstruindo o canal de ventilação para que você respire. A grosso modo é isso. A grosso modo é isso que o aparelho faz. Lógico, nas nuances do aparelho, ele tem uma série de regulagens, uma série de coisas que ele vai fazer, que ele vai controlar a pressão da máscara, a pressão do ar, a quantidade de ar ventilado, enfim, uma série de coisas. E, obviamente, tem o preço, tem o custo de aquisição desse aparelho. Inicialmente, eu fiz a seguinte aventura fantástica na minha cabeça. Eu loquei o aparelho. Ao invés de comprar o aparelho, eu loquei o aparelho. Por quê? Porque no mesmo momento em que eu iniciei o uso do aparelho, nós identificamos que eu tenho uma questão facial, uma questão de osso, né? Que a gente chama, que é o quê? Eu tenho uma tal de ortognática, que é a movimentação mandibular e maxilar, com algumas, não vou falar deformações, mas com algumas imperfeições. Né? Talvez vocês não notem pela minha barba ou, né, nunca perceberam isso. Mas eu tenho o que a medicina costuma chamar de queixinho, que é o queixo para trás. Então, eu tenho uma oclusão onde a parte de baixo fica para trás e, consequentemente, como eu tenho essa parte para trás, a minha base da língua fecha a via respiratória. Então, você imagina, eu tenho uma base da língua que é um pouquinho maior, eu tenho o queixo para trás, e aí quando eu relaxo para dormir, a minha via aérea que está aberta é trancada pela língua. Qual é o resultado? É o que a gente chama de apneia obstrusiva. Ou seja, não tem ventilação aqui. E aí, o que acontece? Você ronca. E no meu caso, o que acontece? Ele não abre de momento em momento. Eu não tenho, o meu organismo não empurra a língua de volta para abrir um espaço, porque não tem espaço. E aí o que acontece? Eu preciso do uso do aparelho para que ele force essa abertura e ventile o ar. E aí eu não ronco. Né? Então, usando o aparelho depois de, sei lá, 3, 4 dias, tá? Os eventos que eram 37 microparadas por hora, presta atenção que eu vou falar, caiu para 4. 4 eventos por hora. Isso é praticamente irrisório. Dormi melhor, o corpo descansou,
No outro dia eu não levantava cansado. O rendimento é outro. Sua condição de vida é outra. Então, por isso a importância de você fazer o diagnóstico certo e usar tanto a medicação, que não é o caso, quanto a aparelhagem correta. Então, o que eu fiz na época, né? Aloquei o aparelho. Por quê? Porque, dada a minha condição de ortognática, eu fui atrás de um bucomaxilo, que é o cirurgião que faz essa correção, e nós identificamos que é uma ortognática classe 2, né? Queixo para trás, recolhido, obstrusão, mordida cruzada, uma série de coisas. E aí a gente fez um encaminhamento para o ortodentista. Então, hoje, quem me acompanha é a doutora Grace, a doutora Laura, da Odontogalas, nesse processo. O doutor Bruno Sbardelotto, a doutora Marcela, que eu esqueci o sobrenome, são os bucomaxilos que tendem a ser os meus cirurgiões para essa correção. No momento que eu tomei a decisão de locar o aparelho, eu também iniciei o tratamento ortodôntico. E eu já tinha usado o aparelho. Só que agora a gente está fazendo toda a preparação para a cirurgia. E no momento que a gente fez essa decisão, a ideia era que eu fizesse o tratamento por mais ou menos 1 ano e fizesse a cirurgia ortognática de classe 2 bimandibular maxilar. Então eu ia operar a parte de cima e a parte de baixo. Como eu falei que é um queixinho, né? O queixo para trás, a ideia é você trazer a parte óssea para frente, né? Liberando espaço na parte da ventilação. Beleza, tratamento vai, tratamento vem, conversa com os bucos, conversa com o orto. Nós identificamos que a minha parte superior, devido ao uso do aparelho anteriormente, estava basicamente encaixada, certa, não precisa fazer nenhum tipo de acerto. Então nós tomamos a decisão de fazer só a parte do maxilar, ou seja, do mandibular. Então só fazer a parte do mandibular, e aí isso gerou um desconforto para mim, gerou um desconforto para a doutora Carolina também, porque nós estamos aumentando em 1 ano o tempo de espera, 1 ano mais ou menos, tá, gente? Essa questão de tempo vai depender muito de você, da tua reação, do teu organismo, como as coisas vão acontecer. Nós estamos aumentando em mais ou menos 1 ano o tempo de espera para a cirurgia. Foi quando eu tomei a decisão, então, de parar de alugar o aparelho e eu comprei o aparelho. Tá? Não comprei o mesmo aparelho que eu alugava, por questões de valores, tá? Mas eu comprei um aparelho aí muito bom da Philips hoje. Né? Enfim. Então, com isso, ao invés de ficar pagando o aluguel do aparelho, eu comprei o aparelho. E aí entra um outro cenário também. Fazer a cirurgia. Pensa assim, ó. Eu vou mexer na estrutura do meu rosto, ele vai mudar a minha feição, vai mudar uma série de coisas. E a pergunta que muitos devem se fazer, porque eu conheço pessoas e pessoas que me conhecem falam assim, mas porque minha mãe usa isso há 10 anos, o aparelho, não precisa fazer cirurgia. Você não precisa fazer a cirurgia. Se você tiver o aparelho, você não precisa fazer a cirurgia. Entendeu? Só que você vai usar o aparelho pro resto da vida para dormir. Porque senão você corre o risco de capotar. Tá? E eu fiz uma pergunta para a doutora Carolina que me fez mudar a minha decisão de fazer a cirurgia ou não. Eu perguntei para ela em quantos % eu teria uma melhora do meu quadro e qual a probabilidade de eu parar de usar o aparelho. Tá? Se ela dissesse para mim 30% ou abaixo disso, eu não ia fazer a cirurgia.
tá? Então, assim, no meu caso, a chance de melhora, né, o resultado de melhora, a probabilidade ela passa de 60%, tá? Então, eu tomei a decisão de encaminhar para a cirurgia e estou fazendo todo esse tratamento aí. Então, a decisão não foi fácil ser tomada, porque, de novo, nós não estamos falando de uma cirurgia onde você quebrou o braço, você vai tirar um cálculo renal, você vai fazer qualquer coisa ali. Nós estamos falando de uma cirurgia que ela não é estética, mas mexe com a estética. Por que ela não é estética? Eu não estou fazendo por questões estéticas, eu estou fazendo por questão de saúde, né? Então, assim, ela tem esses pormenores. Então, é difícil tomar a decisão quando você vai falar assim, pô, vou mexer no meu rosto. Ele vai mudar. Vai mudar muito? Vai mudar pouco? Não sei. Isso aí não tem como prever aqui, né? Mas, por exemplo, internamente, a gente consegue ver, com auxílio, né, do exame, o quanto de ganho a gente vai ter nessa abertura. Então, olhando para isso, a gente toma a decisão de fazer a cirurgia, né? Então, é isso. Eu queria aqui compartilhar, mostrar para vocês aqui o aparelho, tá? Então, esse é um modelo que eu utilizo, que eu comprei, tá? As máscaras também, existem diversas máscaras. Eu, quando comecei a usar no local que eu aluguei, só tinha máscara que cobria o nariz inteiro e aquilo me incomodava, porque bem aqui onde eu tenho a base do óculos, né? Me deixava marcado, então parecia que eu tinha levado um murro ali, né? E aí, quando eu comprei esse aparelho, eu também troquei a máscara e coloquei uma máscara que é base nasal. Vou colocar aqui para vocês verem. O aparelho está aqui comigo, tá? Então você coloca a máscara dessa forma e boa noite, Cinderela, tá? É isso aí. Qual que é o empecilho de você usar isso aqui, né? Vocês já perceberam que minha voz já mudou. Se eu ligar o aparelho, aí que minha voz não vai sair, porque ele está ventilando para dentro ali, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. Esse aqui é o aparelho, tá? Ele tem umidificador, ele tem ventilador, ele tem uma porção de coisas ali muito importantes aí para a gente trabalhar, para a gente descansar, para a gente dormir, enfim, tá? Então toda noite eu faço uso dele. Toda noite, se eu viajar eu levo ele, se eu precisar fazer qualquer coisa eu levo ele, porque é ele que vai me dar uma condição de descanso à noite, que eu vou poder dormir, que eu vou poder trabalhar bem no outro dia, uma série de coisas, tá? Então, reforçando aqui com vocês, façam o exame corretamente e sigam o tratamento. Ah, sempre vai precisar usar o aparelho? Gente, cada caso é um caso, cada problema é um problema. Então, assim, eu estou dizendo da minha situação. A minha situação exigiu que eu fosse para o uso do aparelho. Então, até a minha cirurgia, que nós temos aí uma expectativa que seja no meio aí do segundo semestre de 2026, eu vou usar o aparelho. Depois pode ser que seja necessário usar? Pode. Pode ser que seja necessário. Mas, pelo que nós estamos prevendo, pode ser que eu não use mais o aparelho. Tá? Então, é nisso aí que eu estou me agarrando, vamos dizer assim, né, a respeito dessa situação. Aí, por que se leva tanto tempo, então, para você fazer a cirurgia? Né? Poderia fazer agora? Poderia.
Posso esperar? Posso, estou esperando, justamente por isso, né? Aí vai mais de você negociar com o cirurgião, vai mais de você negociar com o ortodontista. Por quê? Porque você vai simplesmente tirar tudo que a sua boca faz hoje, ela vai ser desregulada. Então, a sua mordida, o balanço, os ajustes, tudo vai sair do lugar para que você faça a cirurgia, coloque no lugar e depois o aparelho continue para voltar tudo para o lugar ideal para que você siga a sua vida, tá? Então, assim, no meu caso, a gente já está começando uma fase de desbalanço. Então, assim, eu falo algumas vezes para algumas pessoas assim que eu tô com a boca torta. A pessoa fala assim: ah, não dá para perceber, você é muito detalhista. Mas é que eu vejo a mudança diariamente, né? Você que me vê uma vez ou outra, você não vai notar isso. Então, mas existe essa diferença, essa descompensação, esses ajustes todos para você trabalhar. E, principalmente, o que muita gente que eu pesquisei, que eu vi, que veio falar comigo, não faz o trabalho com o fonoaudiólogo. O trabalho de fono é muito importante, porque, gente, a cirurgia em si, ela vai levar ali, em média, de 3 a 8 horas. Tá? Sai do centro cirúrgico, vai para a UTI, sai da UTI, vai para o quarto, sai do quarto, vai para casa. 2, 3 dias cheio de amarração por fora e por dentro. Depois você tira por fora, fica com as amarrações internas e aí começa a recuperação. E você precisa treinar sua boca novamente. Musculatura, sorriso, mordida, mastigação, salivação, enfim. Comece antes. Hoje quem me acompanha, porque eu tenho um problema nas cordas vocais, eu tenho uma fenda e eu comecei um tratamento na fono por causa dessa fenda. E aí o fato da cirurgia me levou a fazer um segundo acompanhamento, né? Que as meninas da Audiomed, a doutora Mayra e a doutora Carol, putz, agora eu esqueci o nome dela. Se não for, me corrija. Então eu comecei com o trabalho vocal e depois com o trabalho muscular. Tá? Então você precisa ter um acompanhamento para que lá na frente você tenha pelo menos resistência e que a sua recuperação seja mais rápida. Então você vai estar antecipando alguns cenários, algumas situações, para que lá na frente a sua recuperação seja mais rápida. Então é isso que você tem que pensar. É um investimento, não é um custo. Nós estamos falando, olhando para a sua vida. Tá? Então é isso que você tem que levar em consideração. Tá? Não é levar em consideração, eu estou gastando 5, 6 mil reais num aparelho. Num aparelho CPAP, por exemplo. Não é isso que você tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração o investimento que esse aparelho vai te dar de retorno por você poder dormir em paz. Para a pessoa que está do teu lado, seja seu marido, sua esposa, namorado, namorada, ficante, seja lá o que for, seu filho, sua filha, poder dormir em paz também. Entendeu? Então não é simplesmente o fato de você, eu tô roncando, a pessoa que se lasque. Beleza, você pode fazer dessa forma, né? Mas daí vocês começam a dormir em quarto separado, vocês começam não sei o quê, e o casamento vai por água abaixo, né? Aí no outro dia você já tá irritado, tá cansado, aí a pessoa fala bom dia, você fala bom dia por quê? Né? Então, pense sempre no posterior nesse caso. Tá? O aparelho ele vai te dar uma condição de vida. Por isso o título da live aqui é melhorar a sua vida. Eu não estou falando especificamente do seu sono, eu estou falando da condição do sono, da condição de dormir, da condição de recuperação. Tá?
Então é isso que eu estou falando, certo? Então, observem que você vai estar com um conjunto de profissionais, não é simplesmente, eu vou no otorrino, faço o exame, alugo o aparelho e acabou. Se a tua condição de vida é essa mesmo, cara, parabéns, né? Mas você tem outras situações, né? Então, no meu caso aqui, que tem a cirurgia envolvida, né? Eu também preciso cuidar da fono, eu preciso cuidar da estrutura bucal, preciso cuidar da respiração, eu preciso cuidar das minhas cordas vocais. Eu hoje atuo como um líder de 2 times na empresa. É, converso o dia inteiro, vamos dizer assim, organizando as soluções, direcionando o trabalho, às vezes discutindo com outros colegas de gestão, com a direção. Então, assim, vai chegar inevitavelmente ao final do dia, a minha voz vai estar cansada, né? Hoje, por exemplo, foi um dia que na empresa eu conversei bastante. E antes de vir para cá, para a live, o que que eu fiz? Eu fiz o meu aquecimento de voz para poder fazer a live. Quem me acompanha nos jogos sabe que antigamente eu fazia live todo dia, né? 6 horas de live, 5, 6 horas de live falando. Então você precisa ter um trabalho de fono em cima disso aí. Não é chegar numa IA, numa pesquisa e falar assim, me dê X exercícios de voz. Ele vai te resolver parcialmente. Mas se você tiver algum problema na corda vocal, na respiração, ele não vai identificar para você. Quem vai identificar isso para você é o profissional que está atuando com você. Por isso é importante você ir atrás de profissionais qualificados, profissionais que vão te atender para o seu problema, tá? Então, assim, voltando aqui para o cenário da cirurgia, né? Como eu falei para vocês, estou fazendo aí esse tratamento ortodôntico. Ele volta e meia, ele me dá um estresse desgramado, porque como está mexendo na minha mordida, como está mexendo na forma com que eu mastigo, volta e meia eu dou umas beliscadas na bochecha, na língua, isso irrita, né? Mas eu estou me agarrando aí lá na frente, na minha condição de vida futura, para que eu tenha uma melhor qualidade de vida, né? E posterior à cirurgia, de novo, você vai precisar da fono, você vai precisar de fisioterapia, né? Então, você vai precisar reorganizar a musculatura, você vai precisar reorganizar a mordida, uma série de coisas aí, tá? Então, assim, o que eu quis trazer para vocês com toda essa coisa aqui, né? Primeiro de tudo, trazer um pouquinho mais de informação do porquê que é, do porquê que não é, o que vocês têm que fazer. Então, primeiro de tudo, gente, está ruim, se estão com alguma dificuldade, vai atrás de um profissional. Não adianta você ficar imaginando o que você tem. Porque eu, por exemplo, além disso tudo, eu tenho uma rinite, que é extremamente forte. Se mudar o clima lá no Japão, já me atacou aqui. Então, assim, eu preciso fazer uma série de acompanhamentos. Então, eu preciso fazer a lavagem nasal com soro, eu preciso usar spray nasal antes de dormir, eu preciso cuidar do ambiente. E isso é um problema, porque quem não tem ou tem muito pouco desse problema, acha que você tem um tique, acha que você tem um costume, né? Tem uma doutora no TikTok, a doutora Pauline, que é otorrina também, se não me engano ela é de Ponta Grossa. Ela tem lá diversos vídeos ensinando a fazer lavagem nasal, explicando por que tem que fazer, o que você tem que fazer. E depois de muito tempo, né, eu tive muita resistência para começar a fazer isso. Depois que eu comecei a fazer, melhorou muito a minha condição de respiração. Melhorou muito todos os sintomas que eu tenho de rinite. Ainda assim eu tenho, porque eu não sou tão disciplinado quanto deveria ser, tá? Então observem que mesmo
eu estando aqui falando para vocês de tudo isso e dizendo que vocês têm que fazer, eu também sou um ser humano que eu não aguento. Né? Então, assim, eu também canso, eu também tenho vontade de fazer. Mas 2 vezes por dia, de manhã e de noite, eu preciso fazer a lavagem, eu preciso fazer o aquecimento de voz, eu preciso fazer o desaquecimento, vamos dizer assim, antes de dormir. Por quê? Porque são as minhas condições, é o meu corpo que é assim. Você pode não ter todas essas condições, você pode ter só uma apneia, que de repente, se você fizer ali uma reeducação alimentar, exercícios de respiração, pá, resolve o problema. Mas de repente você precisa usar um aparelho, de repente você precisa fazer um pequeno tratamento. Tem pessoas que, eu olhando o meu tratamento, por exemplo, se eu pegar 1 ano e meio atrás, quando eu comecei, e olhar hoje, fazer esse comparativo, e muitas pessoas já me disseram isso, o meu rosto, devido ao aparelho, a parte da mandíbula, ela já mudou, ela já veio um pouco para frente. Né? Aí você fala assim, mas precisa da cirurgia? No meu caso, precisa. Mas e no seu? Será que precisa? Será que só o aparelho não vai reorganizar esse bocão aí para que você tenha espaço suficiente para respirar e não precisar usar o aparelho? Né? Então, é muito importante que você entenda que nós não estamos aqui falando de um ronquinho, tá? A apneia não é brincadeira. A apneia é um problema sério. Você precisa procurar uma ajuda médica. Você precisa entender qual é o problema da apneia que você tem. Para que daí você faça o tratamento correto, para que você resolva o problema, tá? No meu caso, até conversando com a doutora Carolina uma vez, né? Ela comentou comigo assim: olha, Jean, no seu caso, precisa ser uma ortognática, porque você tem uma classe 2, você tem isso, tem aquilo outro. E para ajudar, eu tenho a base da língua grande. É um linguarudo, né? É um linguarudo. Então, assim, pode ser que essa cirurgia ortognática resolva, sei lá, 80% do meu problema e eu ainda continue tendo eventos de ronco ou apneia. E aí? Aí ela falou assim que a gente poderia fazer uma segunda cirurgia, que é cortar um pedaço da base da língua, né? Então, assim, sempre vai ter medicina, dentro da medicina, uma forma de resolver o seu problema, né? Dessa monta aqui, tá? Então, mas assim, eu estou olhando para a cirurgia ortognática, eu estou usando o CPAP, eu estou aqui cuidando da minha saúde, eu estou cuidando da minha vida. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né? Deixar aqui essa história para vocês, né? Depois eu vou arrumar ele direitinho, o vídeo no YouTube ali, mas quem quiser ver é só ir na parte do ao vivo depois, o vídeo vai ficar gravado lá, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma curiosidade, é só lançar aí a sua perguntinha que eu venho e respondo para vocês, tá? Agradeço aí a participação de vocês, agradeço a presença, tá? E espero que eu tenha trazido aí um pouco de informação para vocês nessa noite. Beleza? Muito obrigado e até mais.